PUC Minas promove curso de projetos culturais em parceria com a CNBB. E hoje no estúdio vamos falar das manifestações que movimentam as ruas do Brasil desde junho do ano passado. Violência, destruição do patrimônio e até mortes têm marcado esses atos. Quais os caminhos a serem tomados para evitar que essas cenas se repitam? É daqui a pouco. Hoje é dia 17 de fevereiro e está no ar o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! A PUC Minas, em parceria com o Centro Superior de Estudos Teológicos e Pastorais, a CNBB e a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, realiza o curso de projetos culturais com ênfase em pastoral da cultura. O curso é oferecido pela PUC Minas Virtual com 360 horas de duração. As inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira, dia 24. Para participar, é só se inscrever no site pucminas.br/anima. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o brasileiro tem o direito de manifestar, desde que isso aconteça de forma pacífica em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Se de um lado as manifestações que tomaram as ruas do país em 2013 traduzem a vontade do povo de lutar por uma sociedade mais justa, do outro encontram-se os excessos, que culminaram, por exemplo, com a morte do cinegrafista da TV Bandeirantes no início do mês. Será que esses exageros geram um clima de medo em relação a futuros protestos? Qual deve ser a melhor forma para que as pessoas reivindiquem seus direitos com segurança e não mergulhadas em um campo de guerra? Quem conversa sobre esse assunto no bate-papo de hoje é Moisés Augusto Gonçalves, cientista político e sociólogo da PUC Minas. Olá, professor, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, telespectadores. Tudo bem com o senhor, né? Tudo ótimo. Bom, antes de nós começarmos a falar sobre esse tema tão recorrente, nós vamos ver um vídeo, né, que mostra aí uma retrospectiva das manifestações desde que elas começaram em junho do ano passado. Vamos ver mais um capítulo marcante da nossa história. Em junho de 2013, milhares de brasileiros saíram às ruas para protestar. Os motivos foram vários: exigência por melhores escolas, saúde, transporte e habitação de qualidade. Em uma só voz, um só coro, as praças e pontos estratégicos de várias cidades brasileiras foram tomadas. O verde e amarelo da nossa bandeira coloriu o rosto de muitas pessoas. Uma cena bonita, que não era vista desde o fim da ditadura nos anos 80. Mas em meio às vozes que pediam melhorias em diversos setores sociais, o barulho das bombas de efeito moral e o cheiro forte de gás lacrimogêneo indicavam a presença de vândalos dispostos a dar outro sentido para o que deveria ser um momento de democracia. Agências bancárias depredadas, muita correria e desespero. Vozes que protestavam, abafadas por cenas lamentáveis de destruição e vandalismo. O verde e amarelo atingiram tonalidades tristes, acinzentadas, e recentemente a violência resultou na morte de Santiago Andrade, cinegrafista da TV Bandeirantes, que fazia a cobertura das manifestações ocorridas no centro do Rio de Janeiro. Há 4 meses da Copa do Mundo, as incertezas tomam conta da população. Muitos querem fazer da rua um lugar de política, assim como era na Grécia Antiga. Outros preferem escrever as páginas da nossa história com imagens que, infelizmente, vão ficar marcadas por muito tempo
na memória dos brasileiros. Bom, professor, como nós vimos aí no vídeo que nós acabamos de exibir, as demandas são diversas. Diante disso, como que o senhor analisa a forma com a qual esses protestos vêm acontecendo? Veja só, ao pensarmos na questão das manifestações de rua no Brasil no ano passado, nós não podemos esquecer que nós temos um país que tem toda uma história de luta política, luta social por direitos, não é isso? Mas as manifestações de junho e os desdobramentos dela constituíram uma novidade, não só porque de repente setores utilizando redes sociais e mobilizações de rua emergiram e ocuparam esse espaço público, mas sobretudo porque não foi o movimento organizado tradicional que fez isso, não é? Ou seja, há novos atores em cena. Quem são eles? É preciso pensar nisso. Eu vejo, por um lado, como altamente positivo, que mostra que é uma sociedade viva. E, por outro lado, vejo também como altamente positivo as manifestações de rua, porque elas estão fazendo aflorar demandas escondidas e fazendo desabrochar energias adormecidas. Não é? Nesse sentido, é importante. E sair às ruas é realmente o único caminho para reivindicar antigas demandas e antigos problemas da sociedade brasileira? Veja só, se nós pensarmos a rua como a ágora nos gregos, a praça pública, como foi colocado ali na matéria, se nós pensarmos a rua como lugar do público, um lugar nosso, ela é um lugar privilegiado por excelência do público manifestar suas demandas, suas reivindicações. Ocupar as ruas, portanto, é um gesto cidadão, é um gesto democrático. Não é? Então, pensando na rua nesse sentido, a rua não deve ser considerada como se fez e se construiu no imaginário brasileiro, no século XIX, como lugar do perigo. A rua deveria ser lugar da manifestação, da democracia e lugar da segurança. O senhor tocou num ponto interessante, a segurança. Em relação aos exageros que estão acontecendo, a essas cenas lastimáveis de destruição ao patrimônio público, que inclusive acarretaram, né, na morte do cinegrafista da TV Bandeirantes. Como lidar com isso? Como fazer um protesto pacífico e, ao mesmo tempo, conseguir credibilidade dos nossos governantes e da população? Pois é, uma questão primeira de princípio, a gente ser contra a violência venha de onde vier, de indivíduos, de grupos ou do Estado. Né? Portanto, todo ato violento que ameaça a vida deve ser condenado, independente de quem o faça. Então, nós temos um caso trágico, lastimável e condenável, que é a morte do cinegrafista Santiago. Agora, nós também temos dados de pesquisa mostrando que a maior parte dos profissionais da imprensa que são vitimados das manifestações não são pelos manifestantes. Então, nós temos um problema dos dois lados, não é? Então, temos um ato condenável de matar com rojão o cinegrafista Santiago, e nós temos, por outro lado, comprovado com pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas, feita só com policiais no Brasil todo, 64% deles dizem que não estão preparados para enfrentar manifestações de rua. Então, há um problema de indivíduos que não têm projeto, não têm proposta e só pregam o caos, por um lado. Não se pode deixar. E há um problema do Estado, do outro lado, que não prepara adequadamente a população, os seus agentes, inclusive para garantir o direito de livre manifestação, que é direito democrático. Que é um direito constitucional, né, professor? Então nós temos um problema dos dois lados, né? Precisa ver os dois lados. Agora, condenar sempre a violência, os exageros, os abusos, venha de onde vier. Não é? Isso é uma questão pacífica, né? Está tramitando no Senado a lei antiterrorismo, né? A PLS 499 de 2013, que pune os cidadãos que levarem aí ações de vandalismo nos protestos. Como que o senhor analisa essa lei que, inclusive, tem punições tão severas quanto às leis aplicadas na época da ditadura? Três questões. A primeira questão é essa ilusão no Brasil de achar que os problemas sociais são resolvidos só com lei, com punição ou repressão. A história diz que não é assim, é uma grande ignorância achar que o problema do país é só de lei, é algo muito mais profundo. A segunda coisa é que há mais de 40 projetos além desse, que também estão no Congresso Nacional, e há um projeto alternativo do governo federal enviado também ao Congresso. Não é? O que eu
eu acho terrível essa PL que está no Senado, porque ela não tenta garantir a segurança do cidadão na rua, não. Ela tenta criminalizar o espaço democrático da atuação. Então precisa ter um equilíbrio aí. Né? Qual que é o equilíbrio? Não achar que é classificando, caracterizando. Por exemplo, na época quando mataram Daniela Pérez, não é? A Glória Pérez fez todo o movimento, criaram o Instituto dos Crimes Hediondos. Eu me pergunto, o Instituto dos Crimes Hediondos, a legislação em cima disso, diminuiu os crimes hediondos? Não. Como não há nenhuma correlação entre aumentar o encarceramento e diminuir a criminalidade. Os dados de homicídios no Brasil ano passado chegaram quase a 50 mil dos registrados. O estupro ultrapassou a isso. E nunca se reprimiu tanto, e nunca se puniu tanto. Os problemas são mais profundos. O buraco é mais embaixo. Então, portanto, é preciso garantir o imediato. Que a rua seja lugar da manifestação pacífica do cidadão que quer manifestar suas demandas e se apresentar como cidadão. É preciso que o Estado também cumpra o seu papel. Ok, e professor, e para finalizar, esse ano será marcado por Copa do Mundo, por eleições. Como que o senhor analisa esse ano tão movimentado para o cenário político, tendo em vista a possibilidade de novas manifestações? Nós temos aí, não dá para prever o que vai ser. Agora, que a sociedade brasileira está efervescente, que há uma panela de pressão e que é preciso saber lidar com ela com muita prudência, com muito cuidado, com muita atenção, garantindo direitos, inibindo abusos, não resta dúvida. Verdade, porque manifestar é um direito que deve ser preservado, mas sem violência, né, professor? Sem ameaçar a dignidade da pessoa humana, não é? Verdade. Nós estamos falando de cidadão para cidadão, não é isso? Verdade. Professor, muito obrigado pela participação e boa tarde para o senhor. Obrigado. E o Espaço PUC de hoje chega ao fim. Participe do programa com a gente. Mande a sua sugestão para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. No programa de amanhã, vamos falar sobre os 100 anos das relações públicas no Brasil, uma importante área da comunicação empresarial. Não perca! O nosso encontro é pontualmente às 4h45 da tarde, aqui na PUC TV e também na TV Horizonte. Obrigado pela sua companhia e um ótimo começo de semana.